a questão 621, pergunta exatamente isso. Uma vez que o homem já traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia então de ser revelada? Ter a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com o nosso Mestre Jesus, a terceira revelação com a chegada do Espiritismo, codificada por Allan Kardec, organizada por Allan Kardec. Qual é a necessidade? E olha só a resposta que é dada pelos espíritos superiores. Nós, muitas vezes, temos esquecido e desprezado esta lei divina que está na nossa consciência. Então, desta maneira, quis Deus que ela fosse relembrada. Olha só, relembrada para todos nós. Então, com isso, entendemos que os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhe fora confiada, certamente por ter dado causa ao que os homens as transviassem. Muitas vezes o que acontece é a questão 623. O que ela nos diz aqui? O que tem pretendido instruir os homens na lei de Deus, se não enganaram algumas vezes, fazendo transviar e frequentemente por meio de falsos caminhos? Por que muitas vezes, como nós falamos aqui no início, quando nós falamos da religião e das religiões, que muitas vezes ali elas são organizações falíveis e imperfeitas. Por que aconteceu isso? E Kardec também pergunta aos espíritos superiores exatamente isso. Aqueles que falharam, né? Os que têm pretendido instruir os homens da lei de Deus, não se enganaram algumas vezes, não falharam, fazendo-se desviar do caminho por meio de caminhos falsos? O que ele diz? Os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes fora confiada, certamente pode ter dado causa a que os homens se transviassem. Mas, entretanto, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre erros que ensinaram, muitas vezes encontraram grandes verdades. Mesmo que em algum desvio, mesmo nesses ensinamentos, é possível sim encontrar grandes verdades. Mas então qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, aquele que traz o ensinamento, é um homem de bem. Homem de bem, primeiro ponto que é colocado aqui, lá na questão 624 do Livro dos Espíritos. É um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. De novo aqui, a exemplificação. Acabamos de ler, lá no livro A Caminho da Luz, quando nós falamos da exemplificação das práticas do bem, do amor ao próximo. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Olha só a prática, exemplo que ensinava Jesus.